O exame dos nervos cranianos inclui diversas avaliações, incluindo testes de cheiro, visão, motilidade ocular, sensação na face e nos olhos, músculos da cabeça e pescoço, audição e função vestibular. Sempre que possível, teste e compare os dois lados. A maior parte do exame dos nervos cranianos pode ser realizada com a paciente sentada. Para testar o cheiro, mediado pelo primeiro nervo craniano, peça à paciente para fechar uma das narinas, fechar os olhos e identificar uma substância colocada abaixo da narina aberta. Teste o outro lado com outra substância. Use substâncias com odores claros e distintos. As substâncias comumente usadas são café, hortelã, galtéria e sabão. Para avaliar a visão, segundo o nervo craniano, teste a acuidade visual, visão de cores e campos visuais separadamente em cada olho. Para avaliar a acuidade visual na maca, use uma escala ou um dispositivo portáteis. Se disponível, você também pode usar uma escala na parede, como o teste de Snellen. Nos dois casos, é importante ter o estímulo com a distância recomendada em relação à paciente. Peça à paciente para cobrir um dos olhos e ler linha por linha, de cima para baixo, até cometer um erro. Teste a visão de cores usando um cartão de cores impresso ou em um dispositivo portátil. Teste os campos visuais por confronto. Você e a paciente cobrem um dos olhos e olham para o nariz do outro. Diga à paciente para não desviar o olhar do seu nariz. Movimente seu dedo ou outro objeto a partir da área periférica não visível até os campos visuais dos dois. Peça à paciente para avisar quando o objeto for visível. Se o campo visual dela for normal, o objeto deve se tornar visível a vocês dois ao mesmo tempo. Teste os campos visuais de todas as direções e teste cada olho separadamente. Muitos examinadores também avaliam o disco óptico por fundoscopia. Este oftalmoscópio panóptico exibe mais a retina que o convencional. Observe as pupilas e estime o tamanho de cada uma, que deve ser idêntico ou quase o mesmo. Teste a resposta direta da pupila, iluminando cada olho e observando a constrição da pupila. Também observe a resposta consensual, verificando se cada pupila se contrai quando você ilumina o olho oposto. Você também pode comparar a resposta direta e consensual, aproximando e afastando a luz de um olho para o outro, o teste da lanterna oscilante. Se um olho tiver menor percepção da luz que o outro, a resposta consensual no olho afetado é maior que a resposta direta. Portanto, quando a lanterna iluminar o olho afetado novamente, ele parece dilatar de forma paradoxal. Teste os músculos extraoculares para ajudar a avaliar os nervos cranianos terceiro, quarto e sexto. Primeiro, teste a motilidade binocular pedindo à paciente para seguir seu dedo com os olhos enquanto mantém a cabeça imóvel. Você pode precisar segurar o queixo da paciente para manter a cabeça imóvel. Mova seu dedo em todas as direções, por exemplo, desenhando um retângulo ou a letra H. Nistagmo breve e leve nas extremidades do olhar é normal. Teste também a motilidade de cada olho individualmente, pedindo à paciente que cubra o outro olho. Faça o teste de cobrir-descobrir para diagnosticar estrabismo, especialmente relevante em crianças. A paciente deve olhar para seu nariz enquanto você cobre um olho de cada vez. Se houver estrabismo, o olho pode mudar de posição ao ser coberto ou descoberto. Comece a testar o quinto nervo craniano ao verificar a sensação de suas 3 ramificações: oftalmológica, maxilar e mandibular. Puxe um fio de algodão da extremidade de um aplicador e toque suavemente a córnea para provocar seu reflexo. Peça à paciente para fechar os olhos e indicar onde você a tocou com o aplicador de algodão. Inclua a testa, bochechas e queixo bilateralmente. Pergunte à paciente se ela sente o mesmo estímulo dos dois lados. Teste a sensação de frio usando o diapasão de metal. Teste a função motora do quinto nervo craniano, avaliando a força dos músculos da mastigação. Tente resistir ao esforço da paciente ao abrir a mandíbula e ao fechá-la.
Peça à paciente para comprimir os músculos da mandíbula e apalpe os músculos temporal e masseter em relação à massa e força. Você também pode forçar a mandíbula para o lado enquanto a paciente aplica resistência. Teste dos músculos pterigóideos. Teste o reflexo massetérico, indicador de disfunção motora superior afetando o quinto nervo craniano, colocando seu dedo no queixo da paciente com a mandíbula aberta e batendo no seu dedo com o martelo de reflexo. Teste a função motora do sétimo nervo craniano. Primeiro, peça à paciente para levantar as sobrancelhas o máximo possível. Depois, peça para que ela feche os olhos com o máximo de força possível e tente abri-los. Inspecione a face e as dobras nasolabiais quanto à simetria. Tente esvaziar as bochechas cheias de ar da paciente. Peça à paciente para projetar o queixo ou exibir os dentes inferiores e inspecione a contração do músculo platisma. Teste a função auditiva do oitavo nervo, avaliando a audição. Faça um som de distração, por exemplo, esfregando seus dedos perto de um ouvido. Então, sussurre algo no outro ouvido ou longe do ouvido com distração enquanto cobre sua boca, e peça à paciente para repetir o que foi dito. Se a audição for anormal, diferencie entre perda auditiva condutiva e sensorioneural, usando os testes de Rinne e Weber. O teste de Rinne compara a condução sonora pelo osso e pelo ar. Bata na cabeça do diapasão contra sua mão. Coloque a base do diapasão no mastoide para testar a condução óssea. Peça à paciente para avisar quando o som deixar de ser perceptível. Em seguida, coloque o diapasão ainda vibrando 1 a 2 centímetros do ouvido no mesmo lado para testar a condução pelo ar. A vibração ainda será ouvida, a menos que a audição condutiva seja perdida. Peça à paciente para avisar quando o som deixar de ser perceptível. Isto mostra a distância entre o diapasão e o ouvido quando testar a condução pelo ar. O teste de Weber compara o som conduzido pelo osso entre os lados direito e esquerdo. Coloque um diapasão vibrando no meio da testa e pergunte à paciente se o som é mais alto em um dos lados. Se o som for mais alto em um dos lados, este lado tem perda da audição condutiva ou o outro lado tem perda auditiva sensório-neural. Se a paciente tiver vertigem, teste a função vestibular do oitavo nervo craniano pela manobra de Dix-Hallpike, às vezes chamada de manobra de Neelan-Barany ou de Barany. Posicione a paciente sentada de modo que o pescoço, mas não a cabeça, encoste na maca quando ela se deitar. Peça para que ela gire a cabeça cerca de 45 graus para o lado. Se a paciente souber que a rotação para um dos lados causa sintomas, peça para que ela gire primeiro para o outro lado. Deite a paciente enquanto você segura sua cabeça, pedindo que mantenha os olhos abertos. Observe a rotação da cabeça e a posição discretamente inferior ao plano da maca. Observe se há nistagmo nos olhos por 30 a 60 segundos. Sente a paciente e repita essa manobra com rotação da cabeça para a direção oposta. Se a paciente tiver vertigem aguda, teste o reflexo vestíbulo-ocular usando o teste de impulso da cabeça. Esse exame ajuda a diferenciar a vertigem periférica, por exemplo, da neurite vestibular, da vertigem central, como o AVC cerebelar agudo. Peça à paciente para olhar fixamente um objeto à frente enquanto você move rapidamente a cabeça dela de um lado para outro. Normalmente, não há sacadas no término do movimento da cabeça. A presença de sacadas sugere, mas não comprova, um problema periférico. Teste a função combinada dos nono e décimo nervos cranianos, observando se o palato se eleva normal e simetricamente. Peça à paciente para fazer sons como I ou A. Teste o 11º nervo craniano, avaliando a força dos músculos esternocleidomastóideo e trapézio. Para testar o trapézio, a paciente deve erguer os ombros contra a resistência de suas mãos. Teste a força do esternocleidomastóideo, pedindo à paciente para girar a cabeça contra a resistência de cada lado. Aqui, o esternocleidomastóideo movimenta a cabeça para a esquerda. Teste o 12º nervo craniano, avaliando a força da língua. Peça à paciente para colocar a língua para fora, verificando se há desvio para um dos lados e, especialmente, se ELA estiver sendo considerada, fasciculações. Observe com que força a paciente pode empurrar a língua contra a bochecha enquanto você aplica resistência. Examine os dois lados.